A ordem foi lá atrás e ela veio seguindo até chegar o dia de hoje que nós estamos aqui. Então a gente já conhece da palavra e a gente precisa estar aprendendo cada dia mais a palavra do Senhor. Porque de repente chega uma pessoa de uma outra religião e a gente ali, vamos dizer assim, não está tão preparado para anunciar as boas novas do Senhor para aquela pessoa. Então aí eu fiquei pensando nisso. Então a gente tem que estar, irmãos, estudando a palavra do Senhor mesmo, não fraquejando na fé, pedindo Ele para nos dar entendimento e sabedoria da palavra, porque a gente precisa fazer a obra de Deus, e a obra de Deus é essa, ela chegou em nós, nós temos que passar ela para aqueles que, vamos dizer assim, estão perdidos na fé. Eles têm outra religião, muitos não creem em nada realmente, e a gente tem que estar instruído, sabendo como a gente vai estar anunciando ali o Evangelho. Amém, irmãos? Então, esse início aqui eu queria dizer para vocês, vamos estar lendo mais, buscando mais, pesquisando mais a palavra do Senhor, porque nos momentos assim que a gente vê que a gente sabe muito pouco da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos iniciar aqui na palavra que eu li. Irmãos, aqui está falando da história de Jairo. E essa história, ela começa um pouquinho mais atrás, para a gente estar compreendendo aqui o que o texto bíblico diz. Diz assim no 40, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Então Jesus estava em outro lugar. Que lugar era esse? Jesus estava ali nos Gadarenos, né? Gadarenos, se eu não falho a memória. Ele estava ali. Todos sabem daquela história ali, que Jesus chegou naquela cidade e expulsou os demônios daquele rapaz. Então o que acontece, irmãos? Após o Senhor Jesus fazer esse milagre na vida daquele rapaz, de tanto tempo que ele sofria, o povo daquela cidade, como todos sabem, eles não queriam a presença do Senhor Jesus ali mais. Então aí, quando eu estava estudando um pouquinho da palavra, o que eu percebi? Que eles foram na contramão do que as outras pessoas, quando recebem um milagre ou veem um milagre, quer estar perto, quer se aproximar mais de Jesus. Então, após aquele milagre, aquelas pessoas fizeram o contrário. Eles pediram para o Senhor Jesus se retirar da terra deles. E o Senhor Jesus, pelo que eu entendi, o Senhor Jesus, Ele é educado. Ele só fica onde Ele é bem-vindo. Então, meus amados irmãos, esse povo não queria a presença do Senhor Jesus. Mas tinha um povo do outro lado, onde ele acabou de ler, que queriam a presença do Senhor Jesus. Eles estavam lá esperando o Senhor Jesus. Diz a palavra, uma grande multidão estava aguardando ele voltar. Não, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor Jesus, Ele é assim. Onde Ele é bem-vindo, Ele está. E Ele é bem-vindo aqui nessa noite. Ele está conosco nessa noite. Glória a Deus, Jesus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o texto bíblico, ele vem e o Senhor Jesus, então ele sai dessa cidade e chega onde a gente acabou de ler. Na hora que ele chega, essa multidão o recebe. E de repente, acontece um fato inesperado. Esse homem, de nome Jairo, ele é o príncipe, e eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então Jairo chega e tem esse acontecimento. Ele se prostra aos pés do Senhor, pedindo que o Senhor Jesus entrasse na casa dele. E naquele minuto, meus amados irmãos, Jairo se humilhou perante ao Senhor Jesus. É o que a gente tem que fazer, se humilhar nos pés do Senhor Jesus. Temos que estar buscando Ele constantemente. E, nem analisar aqui o que está escrito, o que a palavra do nosso Senhor está falando, era príncipe
da sinagoga. Então Jairo, a palavra de Deus não diz que ele era um fariseu, mas ele estava envolvido, né? O príncipe da sinagoga era uma pessoa que organizava ali, nos templos religiosos ali, quem ia estar lendo, né, a palavra de Deus naquela época, o Velho Testamento, era essa pessoa. Então era uma pessoa respeitada ali naquela época, uma pessoa da sociedade. Então eu analisei o seguinte: os fariseus, como ele estava no meio, não fala se ele era fariseu, mas pode ser que seja. Para ele tomar essa decisão de se prostrar perante o Senhor Jesus, não foi fácil para ele, não. Porque ele tinha ali o que as pessoas ali, os doutores da lei, iam pensar dele. Porque eles eram contra, os fariseus eram contra o que o Senhor Jesus pregava. Não queriam que o Senhor Jesus fizesse milagre aos sábados. Então tudo que o Senhor Jesus fazia ali, aleluia, meu Deus, glória, eles eram contra. Então Jairo, ele vai na contramão ali, ele fala: olha, eu vou ter que, a minha solução agora é essa. Porque, pelo que eu penso, ele era um homem de posses. Porque se era um homem respeitado, um homem ali dessa sinagoga, creio eu que ele tinha posses, creio eu que os recursos que ele tinha, ele gastou com a filha dele, que estava enferma. Então Jairo, depois de ter tentado, assim eu penso, com todas as suas forças, alcançar a cura para a filha dele, ele viu que não tinha jeito. Então ele foi e pensou: o Senhor Jesus está chegando aqui, a minha solução é Ele. A minha solução é o Senhor Jesus. Então já vai de encontro a Ele. Então a gente tem que estar indo de encontro ao Senhor Jesus todos os dias, irmão, nas nossas vidas. Porque Ele é a resposta para tudo que a gente precisa na vida, para todos os nossos problemas. O Senhor Jesus é a resposta. Então quando o Senhor Jesus chega, Ele volta lá daquela cidade que ele estava. Jairo se rende aos pés do Senhor e ele pede ao Senhor que vá à casa dele. E Jairo tem pressa. Jairo não esperava que fosse demorar aquela ida à casa dele, não. Então ele pede. E às vezes a gente também não tem muita paciência, não. A gente pede e quer receber o milagre do Senhor de imediato. Mas só que o Senhor Jesus, Ele é bom o tempo todo. E nesse momento, louvado seja Deus, na história de Jairo aparece uma outra história, aparece um outro milagre, que é o milagre da mulher aqui do fluxo de sangue, que está aqui na história, que eu não li, mas que está aqui. Então no momento que Jairo pede ao Senhor Jesus para ir, aparece uma mulher. E eu imagino naquele momento o desespero de Jairo. Senhor, preciso do Senhor aqui na minha casa, rápido. E de repente aparece uma mulher. E essa mulher, ela também quer milagre. E o Senhor Jesus pergunta quem me tocou. O Senhor Jesus para, argumenta. E Jairo ali, ao lado do Senhor, esperando por milagre chegar na casa dele também. Aleluia, meu Deus. Então, amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele atende a todos. Louvado o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se o nosso milagre ainda não chegou, Ele vai chegar. Em nome de Jesus, Ele vai chegar. Porque a palavra de Deus, ela nos garante. Ela nos garante isso. Então a gente tem que, nos 50 que eu li aqui, Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente. Então Jesus aqui, Ele está ensinando, instruindo. Jairo, fica tranquilo, não tema não, somente crê. E o Senhor Jesus, Ele faz um milagre naquela mulher e vai prosseguindo no que Ele iria fazer, em atender Jairo, para ser feito um milagre na vida dele, na vida da filha dele também. E Jairo, meus amados irmãos, ele chega, ele roga, ele pede ao Senhor Jesus que vá à casa dele, ele se humilha nos pés do Senhor, ele clama ao Senhor,
ele não se importa com o que os outros irão dizer, com o que os religiosos irão falar a respeito daquele ato dele, mas ele pensa assim: a minha única solução é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, prosseguindo aqui na história, o Senhor Jesus, ele vai atender Jairo. Porém, tem uma multidão também em volta dele. E o Senhor Jesus, ele vai seguindo a casa de Jairo. E de repente, meus amados queridos irmãos, há um outro acontecimento. Não tive muito tempo aqui para estudar a palavra, não. Mas pelo que eu entendi aqui, teve um outro acontecimento. E de repente, meus amados irmãos, no 8:49, no Lucas 8:49, vai estar falando assim: e estando ele ainda falando, ele estava falando de quê? Com aquela mulher lá do fluxo de sangue. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, aleluia. A palavra do Senhor é maravilhosa. Essa parte aqui, irmãos, no meu entendimento, infelizmente, Jairo estava muito próximo da vitória. Estava próximo da vitória. Próximo do milagre dele. E de repente chega um mensageiro. Esse mensageiro vem. E ele vem e ele diz: olha, não incomoda mais o Senhor, não. Sua filha já é morta, pode ir embora. Deixa o Senhor seguir o seu caminho. Porque já não tem mais solução. Então, meus amados irmãos, é um mensageiro de derrota. Isso não é um mensageiro de vitória. Ele veio trazer uma mensagem de derrota ali para Jairo. Então a gente na nossa vida, a gente não pode jamais estar ouvindo certas coisas que chegam às nós. De repente chega uma mensagem, você está perto da sua vitória, e vem alguém e te fala algo que infelizmente você pode perder a sua bênção. Aquela palavra vem, e isso acontece, irmãos. Às vezes você está prestes a um trabalho, né? Você está querendo montar um negócio próprio, você está querendo mudar de emprego, seja o que for, você já orou ao Senhor, e quando chega a oportunidade, chega um mensageiro e fala: não vai para essa empresa não, porque ela está fazendo, não monta isso não, porque isso aqui não vai dar certo, com outra pessoa não deu. Aleluia, aleluia. Louvado o nome santo do Senhor. Então isso tem muito. Então a gente tem que ter discernimento na hora que as pessoas chegam, trazem a mensagem para a gente. Porque se a gente estiver firmado na palavra, essa mensagem ela não vai chegar nos nossos corações, não. Aleluia. Louvado o nome santo do Senhor, glória a Deus. Então essa pessoa, que não fala quem é, mas que era da casa dele, chega com essa mensagem pessimista, de desânimo para Jairo. Creio eu que